Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 107. O Deus que nos convida a mercar nas grandes águas. E hoje nós vamos falar Pedro e as grandes águas. Salmo 107. Salmo 107, nesse salmo estão todas as fases de um cristão. E eu quero falar da última frase de um cristão. É quando Deus o convida a mercar nas grandes águas. Águas de crescimento, águas de experiência. Salmo 107, versículo de número 23. Abra comigo. Hoje é um culto esporádico, um culto de segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de março, onde nós estamos aqui para agradecermos a Deus pela bondade, pela misericórdia e renovarmos com Deus a aliança que nós temos com Ele para o mês que se inicia. Salmo 107, versículo de número 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Amém? Podemos assentar. Eu e você já passamos por vários portos na nossa vida. Em todos eles tivemos grandes experiências e pudemos alcançar um crescimento expressivo. Eu e você já tivemos várias etapas na nossa vida, várias situações, todas elas com Deus, é claro. E nós podemos aprender da parte de Deus coisas inefáveis e indizíveis, que em nenhum outro lugar e com nenhum outro mestre nós poderíamos ter aprendido. Os mares que Deus coloca diante de nós e as águas que Deus coloca para que nós experimentemos os mares bravios, as águas profundas e todas as experiências que nós temos tido com Deus, têm um único objetivo. O objetivo é que nós cheguemos à experiência da última água. Eu quero falar das 3 águas profundas na vida de Pedro. A primeira, a segunda e a terceira. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 5. Quero falar da primeira experiência. Pedro teve muitas outras águas, mas sem Jesus. Mas as 3 experiências que ele teve nas grandes águas foram experiências inusitadas, diferenciadas e que marcou a sua história. Era um dia comum, Pedro sai para pescar, em Lucas capítulo 5. E ele, como um bom pescador, trabalhou e colocou toda a sua experiência em prática. Só que aquela noite não foi uma noite boa para peixe, o mar não estava para peixe. Quando Jesus encontrou você, o seu mar não estava para peixe. Não é verdade? E foi uma experiência que eu acredito, porque a minha foi assim, que você nunca mais esquece. Nunca esqueceu e nunca vai esquecer. O dia que o Senhor Jesus chegou na sua vida e te convidou para ser dele, para pertencer a ele. Isso é algo que marca o nosso coração de tal maneira que nenhum cristão e nenhum filho de Deus se esquece do dia em que ele foi convidado a fazer parte deste grande arsenal, deste grande exército, deste grande arsenal de ferramentas, porque é o que nós somos, ferramentas nas mãos de Deus, militantes de um reino. Pedro havia pescado toda noite e ele não havia apanhado nada. E Jesus chega na beira do lago, e a Bíblia diz assim, versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lavava as redes porque não havia mais possibilidade de pesca, o sol havia nascido. Agora o negócio era voltar para casa vazio. Pedro nem imaginava o que ia acontecer com ele. Quando você estava longe do Senhor Jesus, você nem imaginava a vida que você ia ter com ele, não é verdade?
além daquilo que você pediu, além daquilo que você sonhou, além daquilo que você almejou. E a Bíblia diz assim, que entrando num dos barcos, que era o de Simão, diga, Jesus entrou no meu barco. Foi para valer, não foi? E que paciência ele tem tido conosco, não é mesmo? Uns dão mais trabalho, outros dão menos, mas todos nós somos filhos igualmente dele. Ele entra no barco de Simão e pede que se afasta um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. O barco que foi usado a noite inteira como instrumento de pesca agora serve de um púlpito para Jesus pregar. O vento tocava e levava a voz do Senhor Jesus para que a multidão ouvisse. E ali estava aquele homem ouvindo aquela palavra, aquele pescador ouvindo a palavra do reino. Jesus acaba de falar e disse assim a Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E Simão olha e diz assim, bom, diante de tudo, esses dias até eu preguei sobre isso, 30, 60 e 100. Pedro olha e diz assim, bom, eu estou passando rápido porque não é essa parte, nessas águas que eu quero que você entenda, a primeira água de Pedro. Ele olha e diz assim, bom, eu sou exímio pescador, vivo disso, conheço, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. É interessante quando eu vejo pessoas funcionando depois de Jesus, é uma coisa assim absoluta, como Daniel, né? Daniel ali na Babilônia, tendo que estudar, tendo que ser uma pessoa douta na ciência dos caldeus, e depois que ele tem aquela experiência com o Senhor, ele se torna o melhor. E depois que nós conhecemos a Jesus Cristo, nós nos tornamos melhores em muitas coisas. E a Bíblia diz assim que Pedro lança as redes, ele fica surpreso com a quantidade de peixe que se pesca. E ele diz assim no versículo 6, fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e quase rompia-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Pedro olha para aquilo, e é sobre essa profundidade que eu quero falar. Pedro ouve a mensagem durante aquela início de manhã, e ele ouve a palavra do Senhor Jesus, lance as redes, vai pescar, Pedro, porque Deus não fica devendo para ninguém. Você emprestou o barco para mim, ia indo embora para casa, vazio, mas você vai voltar agora cheio. Deus não fica devendo nem para mim, nem para você. E a Bíblia diz assim, que a surpresa de Pedro, ele nem imaginava, ele nunca havia pescado aquela quantidade, e ele pesca aquela quantidade de aquela quantidade de peixe. Pedro olha para Jesus, e ele une o que ele vê à palavra que ele ouve. Eu quero começar a falar sobre essas grandes águas. As águas que trazem a unidade do que você ouve, com o que você vê que ele tem feito na sua vida. Existem muitas pessoas que têm fechado os olhos para aquilo que Deus tem feito. Existem pessoas que são hábeis, são cegos por escolha. Não conseguem enxergar as maravilhas que Deus tem feito. Ele não consegue enxergar oportunidades, ele não consegue enxergar livramentos, ele não consegue enxergar libertação. É igual a mulher de Ló. A mulher de Ló enxergou o livramento, mas não enxergou a libertação. Quantas vezes nós não enxergamos o que Deus tem feito por nós? A mulher de Ló sai de Sodoma com o coração totalmente aprisionado àquela cidade. Ela sai cativa. Ela vê o livramento, mas ela não alcança o final do livramento, o resultado do livramento, que é a libertação. Por que que Deus te livra de enrosco, de embaraço? Por que que Deus te livra? Para que você alce voo e alcance um comportamento de libertação. O objetivo de Deus não é ficar nos livrando em todo tempo, hora e minuto.
O objetivo do Senhor é que nós tomemos gosto tal pelo livramento e que possamos dizer: então eu quero a libertação. Eu quero ser livre de tudo aquilo que coloca a minha alma numa situação suspensa ou então uma situação perigosa. Esse é o objetivo dos livramentos. Deus trabalha livrando-nos para que nós possamos pegar gosto pela libertação, pela preservação e pela proteção. Quando Pedro une o que ele ouve ao que ele vê, ele alcança o início de uma jornada de conhecimento. Ele consegue entender quem ele é e quem Jesus é. Essa é a primeira as águas que eu devo ter frequentado, você deve ter frequentado, e vez por outra nós temos que visitá-la novamente. As primeiras águas da minha vida foram aquelas, e são aquelas que me revelam que eu não sou nada, não posso nada, não sei nada sem Ele. Pedro prostra-se aos pés do Senhor Jesus e diz: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Naquele momento, Pedro é tomado por um convencimento da sua humanidade, da sua nulidade. E ele diz: isto é um milagre, porque eu sei que o mar não estava para peixe noturno, que dirá diurno. Eu sei o que ele fez, eu sei quem é ele. As primeiras águas que eu e você pudemos experimentar na nossa conversão, no início da nossa jornada, foram as águas que uniram aquilo que nós ouvíamos de quem era Jesus e o que ele fazia, com aquilo que ele estava fazendo, os sinais, as maravilhas, as revelações do amor, do cuidado e do zelo dele. E quantas vezes hoje nós temos nos esquecido dessas águas? Quantas vezes hoje nós temos virado as costas para os milagres, nós temos ensurdecido para a voz dele, nós temos tirado os olhos das maravilhas, dos objetivos de Deus para nós. Quantas vezes nós temos olhos apenas para enxergar o que não deu certo, o que está ruim, o que aconteceu de mal. Que pena. Que pena que muitas vezes os nossos olhos não estão mais atentos a buscar, a enxergar os milagres de Deus. Sua alma, minha alma, nossa alma, precisa muito desta visão. Que enxerguemos os milagres do Senhor ao nascer do dia, nas oportunidades, no bater do meu coração, no bater do seu coração, na nossa sobriedade, em poder começar um dia e terminar um dia sem arrependimentos, sem sementes nocivas para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Que privilégio meu e seu, terminarmos um dia, e este dia não sentenciou o nosso amanhã, e esse dia não causará dano no nosso futuro. Isto é milagre, é você poder viver, é você poder relacionar-se com pessoas ímpias, é você estar no mundo e não ser contaminado com ele, é você poder colocar uma criança para dormir e poder acordá-la no dia seguinte e ela estar saudável e ela estar bem. Você está ali do lado do seu milagre. E o seu coração abatido, entristecido, revoltado, esperando o quê? Que caia um anjo do céu. Já caiu e ele se tornou Satanás. O que é que nós estamos esperando? Para que nós reconheçamos: Senhor, eu sou pecador, eu não sou nada. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu estou enxergando a Tua obra. Eu estou enxergando os Teus feitos. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu estou vendo. Eu estou Te vendo. Eu estou Te contemplando. O Senhor está trabalhando. E aí quando você ora no trabalhar de Deus, você fala: Senhor, perdoa.
se eu estou interrompendo o teu trabalho. Perdoa, Senhor, mas eu quero orar, porque quando eu oro, eu fico bem, eu fico melhor, mas eu confio. O Senhor, eu não estou querendo resposta nenhuma, eu não estou querendo nada, eu só estou querendo a tua presença, porque eu confio na tua obra, eu confio em tuas mãos. Você tem olhos para enxergar o milagre. Você tem olhos para enxergar Deus ativo na sua vida, presente na sua história. Naquele momento houve uma unidade da visão de Pedro com aquilo que ele ouviu. É o que está faltando para muitos crentes. Alguns apenas ouvem, outros apenas querem enxergar. Você tem que unir. Você ouve ele falar com você e você olhe o que ele tem feito, o trabalhar dele. Quando Pedro contempla aquilo que Cristo havia feito, e Jesus tem feito muita coisa na sua vida, não tem? Você tem sido grato por isso? As obras do Senhor, os milagres, os sinais e as maravilhas têm mudado o contexto do seu coração? Seu coração tem se tornado um coração mais quebrantado, mais grato, mais dedicado, mais esforçado, mais alegre, mais forte, mais determinado, mais experimentado, mais dedicado àquele que tem estado com você dia após dia, dizendo: eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Olha o pão, olha a água, olha a provisão, olha a bênção, olha o que eu tenho feito. Quantas vezes nós somos tão medíocres que nós não conseguimos enxergar? Apenas a dor fala, apenas a angústia fala, apenas a enfermidade fala. Os nossos olhos estão fitos naquilo que o inimigo tem nos mostrado, mas muitas vezes tem faltado em nós disposição para enxergarmos as obras de Deus, as maravilhas de Deus, o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus tem realizado. A Bíblia diz que Pedro merca nessa primeira água. Ele diz assim: vendo isto, Simão Pedro pergunta para o seu irmão: você tem visto isto? Isto o que, não é, irmão? O milagre diário. Quantas vezes nós temos corações para chorar pelo que falta e não temos corações para nos alegrarmos pelo que nós temos? Isto é ingratidão. Nós deveríamos ser mais contentes, mais redimidos, mais quebrantados e gratos. Pedro, naquele momento, mercando naquela água da verdade, eu costumo chamar dessa água a água da verdade. Ele diz: quem sou eu? Eu sou um pecador e tu és Deus. Ele olha e diz assim, prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus. Você ainda se prostra aos pés dele, dizendo: Senhor, quem sou eu para fazeres tantas coisas assim por mim? Você ainda é compungido por essa verdade, de você dobrar o seu joelho perto dele e dizer: quem sou eu? Tinha gente muito melhor que eu, muito mais apta, muito mais capaz. Quem sou eu para que tu tivestes me escolhido e para me fazer chegar aonde eu estou aqui agora? As águas da verdade, sempre ou esporadicamente, ela nos leva a enxergarmos que Ele é o nosso Deus, e nós nos prostramos aos pés dEle e dizemos: quem sou eu para que tenhas tanto apreço, tanto amor, tanto interesse, tanto investimento? Quem sou eu para dedicar tanta coisa? Isso nos constrange, isso compunge o nosso coração de tal maneira e nos faz esforçar para nos tornarmos melhor. E a Bíblia diz assim, que Pedro olha e diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pedro não estava falando que ele era um adúltero, Pedro não estava falando que ele era um mau judeu, Pedro estava falando da natureza humana dele. Eu não sou apto para presenciar, nem fazer parte de tamanho milagre. Eu sou um homem nascido para suar.
Eu sou um homem nascido para sofrer. Eu sou um homem nascido para os ardis, para os espinhos, para os abrolhos da vida, para as portas fechadas, para as negativas do mundo. Eu sou só um ser humano, Deus. Olha as minhas mãos. Eu estou acostumado. Eu estou acostumado com as portas fechadas. Eu estou acostumado com os nãos da vida. Eu estou acostumado com a rudez do mundo. Eu sou pecador. Eu estou acostumado com esse mundo aqui do jeito que ele é. Como é que o Senhor pode chegar até mim e abrir uma porta do sobrenatural, e abrir uma porta do milagre, um mundo, um universo onde a alegria existe, um universo onde há esperança, um universo onde a tua palavra faz com que as coisas aconteçam? Eu não estou acostumado com isso. Eu sou pecador, eu sou como todo ser humano. Eu estou acostumado a sofrer, a fazer uma coisa 1, 2, 10, e na 11ª ainda não dá certo. Estou acostumado, Senhor, em falhar, em errar. Eu estou acostumado no erro que as pessoas têm por mim. Como é que tu abres para mim uma porta do sobrenatural? Como é que me convidas para entrar num universo onde um sermão faz o que uma noite inteira não fez? Eu e você viemos de um universo duro, onde ser humano que foi colocado para amar judia, onde pessoas que foram colocadas para abraçar rejeita, e nós fomos forjados ali, na dor, na decepção, na tristeza, na frustração, naquela ótica terrível da vida, vendo pais, vendo irmãos, vendo pessoas, acostumados à rejeição deste mundo, acostumados a receber não, acostumados a dores, queimados do sol da vida. De repente somos convidados a mercar em águas sobrenaturais de milagres. Um dia Ele te convidou para um universo onde você tem as coisas facilitadas, desde que seja verdadeiro. Se você sempre for verdadeiro, o sobrenatural nunca vai te faltar. As águas da verdade, elas têm um preço a cobrar para que você possa pescar nelas e receber o milagre necessário, a verdade. Jesus convidava Pedro para um universo de milagres. Esse universo que você vive hoje, sabe? Onde você tem alguém que te entende, alguém que te ouve, alguém que te ama. Onde você desfruta da alegria que nenhum ímpio sonha que existe. Onde você tem uma paz que sobrepassa o entendimento seu e do próximo. Onde você tem uma ousadia que não vem da situação. Onde você é forte não é porque você é favorito. Onde você é intrépido não é porque você é sem traumas. Onde você faz e acontece e as coisas dão certo porque Ele está te cercando por detrás e por diante. Esse universo de facilidades, que por meio de uma oração algo acontece, que por meio de um quebrantamento algo se move. E essas águas, chamadas águas da verdade, águas do sobrenatural, águas que eu e você um dia fomos convidados a navegar nela. E aí Pedro olha e diz assim: para, eu sou pecador. Estou acostumado com tudo isso aqui. Estou acostumado com noites de fracasso, com noites de frustração. Já tenho a flexibilidade de administração. Aí o Senhor vem e me convida para o sobrenatural. Pedro ficou assustado. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sei se eu sou digno de tudo isso. Eu não sei se eu vou ser digno. Eu não sei se eu vou te ferir. Eu não sei se eu vou dar conta de... Tem certeza do que está fazendo?
Tem certeza que estás me convidando para uma vida de milagre? Tem certeza que estás me convidando para uma vida de sobrenatural? Eu já estou avisando, eu sou ser humano. Eu terei tendências a voltar ao sofrimento. Eu terei tendências a voltar ao natural. Eu terei tendências a cair. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois o espanto se apoderara dele, versículo 9, e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, não temas. Você não precisa temer. Você entrou nessas águas aqui, as águas do milagre, as águas que cobram o preço da verdade no dia da sua conversão. Não temas. Pastora, por que eu temo? Porque você olha para você. Olha para ele que o medo vai embora. Você fica olhando para você o que você não pode, o que você não consegue, o que não dá, o que não... Olha para ele. Jesus olha e diz assim: de agora em diante serás pescador. Mas eu já sou pescador. Não, você é de peixe, mas agora você vai ser de homens. Um projeto e um plano acima daquilo que Pedro fazia. Quando Jesus te chamou, ele tinha um projeto e um plano muito além e muito acima do que aquilo que você fazia. Diga comigo: águas da verdade. É onde você se depara com quem é você e com quem é ele, e você fica assustado, dizendo: como é que eu, ser humano comum, vou desfrutar de tamanha coisa? Você consegue entender? Hã? Eu e você fomos tirados lá do deserto, da dureza, da escassez. As coisas para você agora são fáceis. Muito fáceis. E mesmo assim, alguns de nós não temos visões para isso, não temos ótica para isso. O Espírito Santo trabalha dia e noite para que a sua vida não seja mais um deserto. Eu quero falar da segunda água que eu e você frequentamos, Mateus capítulo 14. Volte um pouquinho comigo. Eu quero falar desse capítulo 14, versículo 22, de uma maneira positiva. Às vezes nós falamos de Pedro de uma maneira negativa, quando ele afundou, mas eu quero falar da ousadia, da intrepidez que ele teve ao descer do barco. Jesus manda que eles atravessassem o lago, e eles atravessam, e a tempestade pega eles no caminho, e Jesus começa a andar sobre as águas, e eles ficam assustados, achando que era um fantasma. E Jesus diz assim: não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo. Naquele momento, no coração de Pedro, o medo foi embora, a incerteza foi embora, a angústia foi embora, tudo foi embora, por causa da voz dele. A voz dele. Fala para mim. Quando você pode estar do jeito que você está, triste, angustiado, desesperado, quando a voz dele chega, meu irmão, acabou. Não tem para diabo, não tem para demônio, não tem para vida, não tem para angústia, não tem desespero, não tem nada. Quando a voz dele alcança a sua alma, acabou. Quando Jesus diz: sou eu, não tem mais. Naquele momento o coração de Pedro se encheu de fé, dizendo: Jesus, se és tu, eu quero viver algo, eu quero andar sobre as águas. Que ousadia. Você tem essa ousadia? Porque nós às vezes acentuamos apenas o afundar de Pedro. Mas Pedro teve a fé que nenhum dos que estavam no barco teve. Nenhum. Ele ousou pedir algo que ninguém ousou pedir. Eu quero falar das águas da ousadia. Quantas vezes você está vivendo à margem do que deveria por falta de ousadia? Hã? Quantas vezes nós não temos coragem
Para ele descer do barco, o barco ainda estava chacoalhando. O vento ainda estava soprando. E ele teve coragem e fé para descer do barco. Ele teve que fazer uso de sua fé para descer do barco mesmo naquela situação adversa. Muito melhor ficar esperando Jesus dentro do barco. Claro, eu e você, o que você acha? Eu também acho a mesma coisa que você. Para que descer do barco se ele está vindo? Se ele está vindo ao meu socorro, eu vou descer do barco? Para quê? Você já parou para pensar nessa passagem dessa maneira? Você está numa situação e Jesus diz, já estou chegando. Você diz, então vem logo que a coisa aqui está feia. Você fica lá esperando estático, contando no relógio, olhando para onde a direção que Jesus vai vir. Mas quais são aqueles que dizem assim, peraí, eu quero descer do barco, eu vou ao teu encontro, eu quero experimentar isso aí. Eu quero experimentar a tempestade fora do barco, eu quero andar sobre as águas. Quem de nós temos coragem de fazer isso? Na crise, na angústia, no sofrimento. Pois na hora da sua dor e decepção, na hora da sua cruz que é mais pesada, é a hora do seu crescimento espiritual. E ao invés disso nós ficamos assim, amedrontados, tremendo e dizendo, o que tem lá fora? O que tem lá fora? Sai e vai lá ver o que tem lá fora. Porque se ele está lá fora, está tudo seguro. Está seguro. Se ele está lá fora, não tenha medo. Está seguro. Pastora, por que os crentes não crescem? Porque o crescimento vem na hora da dificuldade. E na hora da dificuldade você vai procurar os crentes, onde é que eles estão? Tudo escondido. Aonde? Inúmeros esconderijos. Cada um tem o seu. Você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, em fé e em qualquer situação da sua vida. É na hora da dor, é na hora da angústia, é na hora do sofrimento. Pedro entendeu isso e ele disse, eu não vou ficar aqui no barco esperando ele, eu vou descer do barco e vou ao encontro dele. Você tem tido coragem de descer do barco? Pastora, peraí, isso aí é uma coisa assim que é ilógica. Se ele diz eu estou chegando, eu vou sentar e vou esperar ele chegar. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Como é que é se arriscar? Quem diz que você corre algum risco quando está caminhando em direção dele? Quem diz que existe riscos quando ele diz vem? Pedro perguntou primeiro, eu posso ir? Ele disse vem. Você tem fé? Vem. E Pedro tinha fé. Na hora da dor e do seu sofrimento, você opta por esconder-se, você opta pela clausura, você opta pelo ressentimento, e é a hora do crescimento, é a hora de dizer assim, Senhor, eu vou ao seu encontro, manda eu ir sobre as águas. Jesus disse para Pedro, vem. As águas da ousadia, as águas no período da crise, no período da tribulação, da angústia, que você diz assim, opa, é a oportunidade que eu tenho, eu não vou ter outra igual, eu não vou ter outra oportunidade como essa, de ousar, de acreditar, enquanto todo mundo está no barco tremendo, enquanto todos estão com medo, eu vou andar, eu não vou ter mais outra oportunidade como essa, de andar por cima das águas junto com ele. Pastora, mas Pedro afundou. Quem sabe num outro contexto, numa outra mensagem, nós falamos do afundamento de Pedro. Só que hoje nós vamos falar que nenhum deles teve coragem de descer, mas ele teve. Você tem coragem de descer? Ou será que quando a coisa está feia você retrocede? Quando a coisa está brava você volta para trás? Hein? Cadê as águas da ousadia? Onde você tem experiências únicas com Ele. Onde você consegue andar por cima das águas. Hein? A Bíblia diz que Pedro afunda. E Pedro diz assim, socorre-me, Senhor. E Jesus o toma pela mão e diz assim, homem de pouca fé, por que duvidastes? Tua fé era pequena, mas aí a dúvida, aí não teve jeito. Mas Jesus levantou ele e
andou com ele de volta ao barco. Diga: águas da ousadia. Eu quero passar para a terceira e última água de Pedro, João 21. Pedro estava meio frustrado consigo mesmo, triste e abatido. Você já ficou frustrado com você mesmo? Triste, porque você não deu conta, queria muito ter dado conta e não deu conta. Queria muito ter feito diferente, João capítulo 21. Há dias que eu e você, nós dizemos assim: aquele dia eu poderia ter sido acometido por um resfriado e não, eu podia ter ficado na minha casa, deitado na minha cama. Foi o pior dia da vida de Pedro, o dia que ele negou Jesus. E a Bíblia diz que Pedro estava muito chateado com ele mesmo, muito triste. E ele olha para os discípulos, aquela situação de ele estava vivo, ressurreto, mas ele diz assim para uns: vamos pescar? Volta lá a profissão antiga, vamos pescar? Vamos pescar. E eles, a noite inteira, não pescaram nada. Aí um lá fala da praia assim: amigo, vocês têm algum peixe? Eles disseram não tinham pescado. Aí o lá da praia disse assim: joga a rede. João falou: é o Senhor. É o Senhor. Pedro falou: é agora. É agora. Ele veio atrás de mim. Pedro sabia que Jesus estava lá por causa dele. Eles vêm para a praia, Jesus serve eles de pão e peixe. Aquele silêncio, eles comem a refeição. Esperando que Jesus dissesse alguma coisa, Jesus vira para Pedro e diz assim: Simão, tu me amas? Ele olha para Jesus e diz assim: eu te amo. Tu me amas mais do que estes? Eu te amo mais do que estes. Pedro era aquele que mais amava Jesus. Mas era um ser humano, com as suas falhas, sendo preparado. E Jesus estava ali naquelas águas para restaurar a alma de Pedro. Não havia ficado no Senhor Jesus de espécie alguma, hipótese alguma, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de consequência. Jesus não estava ali, Jesus estava ali por causa de Pedro, porque Pedro estava se condenando, se culpando. E ali era o momento da restauração de Pedro, as águas da restauração. E quando Jesus manda jogar as redes, eles pescam 153 grandes peixes. Eles até contaram uma pesca maravilhosa. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mais do que estes? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu afundei nas águas, não tive fé até o final. Eu deixei ouvir o diabo dizendo: tenha dó de ti. Eu te neguei 3 vezes. Mas eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu já decidi. Eu vou dar a minha vida por ti. Você já passou por essas águas? Onde você deixou para trás esse negócio de negar Jesus, esse negócio de ouvir o diabo, esse negócio de afundar em águas. Você já chegou nessas águas da restauração, onde você definiu a sua história, o quadro da sua vida, dizendo: nunca mais vou negá-lo, nunca mais vou afundar, nunca mais vou ouvir Satanás. Essas são as águas em que, quando você chegar até elas, você pode dizer: agora eu sou um crente com C maiúsculo. Somente quando você chegar nessas águas, em que você olhar dentro dos olhos dele, e na mesma medida que você o negou, você confessar: eu te amo e dou a vida por ti, eu te amo e vou te servir, eu te amo e a tua vontade será a minha preeminência na minha vida. A primeira água de Pedro foi a água da verdade, onde ele enxerga aquele universo de possibilidades e de milagres, onde ele diz assim: eu sou pecador, mas tu me convidas e eu vou. A segunda é a água da ousadia: eu vou descer do barco, eu vou andar contigo. E a terceira, ele decidiu
E ele disse assim: nunca mais vou te negar, nunca mais vou afundar e nunca mais vou ouvir Satanás. Essa é a terceira água, as águas da restauração. Onde daquele momento em diante você define: nunca mais a minha humanidade será barreira ou empecilho na minha vida espiritual. Eu continuo humana, você continua humano, só que a nossa humanidade não pode ser empecilho, não pode nos afundar nos mares bravios, não pode ser uma maneira de Satanás borbulhar conceitos dentro de nós, não pode nos levar a afundar. Existem crentes que ainda não passou por essa água, a água da restauração. Não existe para ele nunca mais. Você não consegue tirar da boca dele: diga, nunca mais você vai negar Jesus. Eu não posso falar isso aí. Diga que nunca mais você vai afundar. Diga que nunca mais você vai dar ouvidos a Satanás. Diga. E ele não consegue dizer, porque ainda ele não percorreu pela profundeza das águas da restauração. A vida dele ainda não pertence totalmente ao Senhor. Ainda não houve essa decisão profunda, essa decisão profícua, abençoada. Pastor, eu estou na primeira, as águas. As águas onde eu olho o universo de possibilidades, onde eu não acredito que Ele pôde me escolher, que Ele pôde me ter para si e me dar tanto que eu não mereço. Mas eu te convido a entrar na segunda água, a água da ousadia, onde você experimenta coisas sobrenaturais, onde a sua fé faz com que você saia do seu recôndito, do seu conforto, e você vai buscar o sobrenatural. Agora, as últimas águas são as águas da restauração, onde a sua humanidade nunca mais irá te causar danos. A Bíblia diz assim em João 21. Tornou o versículo 16 a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. O crente fica de pé. Não é porque ele tem uma fé gigantesca. Não é porque ele é teologicamente informado. Não é porque ele nasce dentro de uma igreja. O crente fica de pé quando o amor do coração dele por Jesus é o único tesouro que ele possui. Se tem algo na sua vida que você deve dedicar-se, se tem algo na sua vida, se você é um pouquinho inteligente, que você deve dedicar-se com todo o trabalho e acirradamente, é que o seu amor por ele cresça, 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 cresça. A fé não manteve Pedro de pé. A teologia. Quem dizes os homens que eu sou? Ah, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tens piedade de ti, Senhor. Não foi a teologia que manteve Pedro de pé, mas foi o amor por Jesus que fez com que ele se tornasse um grande apóstolo, alguém idôneo, alguém capaz de morrer pelo Evangelho. O que nos faz ficarmos de pé é o nosso amor por Ele. O que faz você vencer lutas, desafios, impossibilidades é o seu amor por Ele. Nós temos 3 grandes águas para mercarmos em nossa vivência cristã. A primeira, o preço para entrar nelas é a verdade. Onde você enxerga que é apenas um ser humano, um pecador, e você é convidado ao sobrenatural. A segunda é a ousadia. Você diz: eu quero descer, eu quero experimentar. E a terceira é a restauração. Onde você diz assim: eu te amo, aconteça o que acontecer. Amém?